chamo João Victor, estou aqui para comentar o Evangelho de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Estudo Espírita Casa de Francisco. Hoje nós iremos estudar o capítulo 5, se chama Bem-aventurados os aflitos. O item é o 23, que se refere ao tema Os tormentos voluntários. Eu irei ler o item, irei parar para comentar e em seguida volto a ler. E assim por diante. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são um antigozo dos prazeres celestes, imperecíveis. Em lugar de procurar paz no coração, única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Bom, o Evangelho começa nos falando sobre a felicidade. Ele nos diz que nós estamos incessantemente em busca da felicidade. Porém, essa busca muitas vezes se baseia nas coisas materiais. Nós muitas vezes achamos que o passaporte da felicidade está em uma casa, está em um carro, está em uma festa, por exemplo. E realmente essas coisas nos dá prazer, nos dá segurança, nos dá conforto, nos dá diversão. E não há nada de errado em ter ou em fazer essas coisas. O problema mesmo está em tentar encontrar a felicidade, tendo como base essas coisas, que, como o próprio Evangelho nos diz, são perecíveis. No começo do capítulo 5, mais no começo, no item 4, que é referente ao tema Causas atuais das aflições, ele diz assim: remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. E ele continua, E mais na frente ele diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Então aqui ele nos mostra
de forma bem explícita, bem clara, que nós somos os causadores das nossas aflições. E voltando ao tema de hoje, seria certo dizer que nós somos os causadores dos nossos tormentos. Os tormentos voluntários. Mas na frente ele continua e diz: haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhe causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda sua alegria está em excitar nos insensatos, como eles a cólera do ciúme, de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. Então aqui ele fala sobre a inveja e o ciúme, especificamente. E no livro dos Espíritos, na pergunta 933, eles perguntam assim: se o homem frequentemente é o artifício dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? E a resposta é esta: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado desse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e os perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão no estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendereis que, com suas paixões, o homem criou para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno. Então aqui, no livro dos Espíritos, aqui ele diz especificamente sobre as paixões humanas, né? E ele especifica a inveja e o ciúme e a chama de verme roedor, né? A inveja e o ciúme realmente são paixões que nós temos, que nós não podemos ter, na verdade, porque a inveja é praticamente o oposto da humildade, porque na humildade você se põe no lugar de você mesmo e você se contenta com aquilo e não quer ter mais, e não quer ter mais do que o outro. A ambição às vezes é boa, mas a ambição tem inveja do outro é ruim. Mais na frente, nos tormentos voluntários, ele diz: de quantos tormentos, ao contrário, poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si em lugar de olhar acima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda
calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será felicidade. E o Evangelho termina e começa falando sobre felicidade. No começo ele diz que a paz do coração é a única felicidade real deste mundo. E ele termina perguntando: não será felicidade a calma no meio das tempestades da vida? Então, a felicidade real que nós podemos ter neste mundo, ela está baseada na paz do coração, na calma, no meio das tempestades da vida. E aí sim nós podemos ter uma felicidade relativa, de acordo com a nossa evolução aqui na Terra. Então é isso, que a gente possa olhar para baixo de nós mesmos para perceber o verdadeiro luxo que nós estamos. Que a gente possa elevar a nossa mente na esperança de um futuro melhor e na paciência de uma felicidade que ainda, por enquanto, desconhecemos, para que os tormentos da vida não nos perturbe com tanta força. O Espiritismo, ele está aqui para nos ensinar a usar como base o amor ao próximo, os ensinamentos do Cristo em tudo na nossa vida. O Espiritismo está aqui para nos ensinar a ser humildes, para nos dar esperança do futuro melhor, para nos ensinar a ter paciência, para nos ensinar tanta coisa. E aqui realmente eles deixam claro que nós somos os artífices de nossas próprias ações. Nós tombamos por nossas próprias faltas. Por isso o nome tormentos voluntários. Nós mesmos causamos os nossos tormentos. Há uma frase que diz: aquilo que consome a minha mente comanda a minha vida. Então, se a sua mente está consumida de inveja, de ciúme, de qualquer que seja a paixão, isso vai acabar comandar as suas ações, comandar a sua vida, e você vai acabar caindo em um tormento. Mas o Espiritismo está aqui para nos acolher e nos ajudar. Eu queria agradecer o convite da Simone por mais uma vez estar aqui, agradecer a espiritualidade maior que está sempre conosco, nos auxiliando e nos ajudando. E agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo, agradecer a quem está assistindo, não na live, depois. E é isso. Espero que o Espiritismo e a espiritualidade tenham passado uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus, paz e bem a todos.